Pessoal, é o seguinte, vou mostrar questões de uso do pronomes oblíquos átonos. Vocês vão ver que além da regência, né, no uso desses pronomes, também tem a ver com concordância, que é um assunto que eu vou emendar aqui junto com essas questões. Quer vir comigo? Vamos lá então. Bora ver aqui, ó. Então, primeiro, mostrar uma questão envolvendo o uso dos pronomes, que é um exercício que a gente vai fazer, ó. Substituindo-se os termos grifados por pronomes correspondentes, a forma correta será. Faz o seguinte, dá uma pausa no seu vídeo, por gentileza, se você quiser continuar aqui. Deixa eu até trazer para cá esse, para não ficar na tela. Atrapalhando vocês ali, ó. Dá uma pausa no seu vídeo, tenta responder essa questão aqui. Maravilha, tá? Vou lá para a resposta e já vou trazer os comentários, tá bom? Vamos lá, letra E, vamos ver o que acontece aqui, ó. Bom, o que a gente tem aqui é o seguinte. Primeiro, nós temos lá seus documentos, está destacado lá em cima do verbo entregar. O verbo entregar, a regência dele exige dois objetos. O objeto indireto, que é o indireto, melhor dizendo, né? Aqui, ó, que é os seus documentos, e o objeto indireto, que é ao escrevente. O que está destacado é seus documentos. Então, o verbo está terminado em R, a gente vai retirar essa terminação em R, e vai colocar ali o los, conforme você vê aqui, ó, porque vai concordar em número e em gênero com os seus documentos, que é masculino plural. Então, eu estou substituindo ali, no caso, o objeto direto. Se você quiser, você pode até fazer um mapinha mental. Falar, ó, seguinte, los, você exerce a função de objeto direto. Ou seja, você é um complemento de um verbo transitivo direto. Escolhem alguma, ali algumas, né? Vamos colocar algumas aqui, ó. Algumas obras. Algumas obras está no plural, escolhem nas, verbo terminado em M, som nasal, mas é um verbo transitivo direto também. Então, algumas obras é o objeto direto. Como o verbo terminado em som nasal, nas para concordar com, ali, no caso, obras, né? Está no plural. Informaram-lhes, quem informa algo ao para alguém, aos participantes do concurso é o objeto indireto do verbo informar. Iniciado por preposição a e participantes do concurso, ser personificado, tem vida própria, usa-se o lhes. Fez o exercício, fê-lo. Ó, fê-lo. Fica estranho, né? Fala fê-lo, mas é o verbo fez. Ele está conjugado desta forma. E ele é um verbo que ele exige um cara chamado objeto direto. Esse objeto direto é o exercício. Retira-se a terminação, né? Fecha-se o som, por isso que vira o acento circunflexo, né? Fê-lo. E acrescenta o lo para concordar com o exercício. A mesma coisa vai acontecer com pôs, que é um verbo terminado em S. Aqui, ó. Então, essa terminação em S vai embora, no lugar vem o hífen e acrescenta o los para concordar com livros, conforme você vê ali. E o último, né, não pode ser lhes, porque aos bancos ali não tem sentido de ser personificado ou vida própria, então troca-se pela terceira pessoa, que é o a eles, no caso, né, devem a eles. Fechou? Vamos para a próxima? E aí, ó, assinale a alternativa em que o pronome destacado, entre parênteses, substitua de forma correta o termo sublinhado na frase. Daquele esqueminha, fechou? Vamos lá, pausa no vídeo, vou para a resposta. Maravilha, vamos lá. Agrade os seus filhos. Quem agrada, agrada a alguém. Nesse caso, o verbo foi utilizado como transitivo indireto, o verbo agradar, que inclusive eu dei como exemplo aqui numa das nossas aulas. Aos seus filhos é o objeto indireto, né, desse verbo, e o os não pode exercer a função de objeto indireto. Então, nós temos que trocar por lhes. Agrade-lhes, que é a preposição a, e o ser personificado ali. Objeto indireto, lhes. Perdoe aos seus inimigos, aí, tá aqui, ó. Perdoar a alguém, preposição a, inimigos, sentido de ser personificado, objeto indireto no lugar de aos seus inimigos, pronome lhes. Entregaram os passaportes, entregaram-nos, seria o correto, porque ele é terminado em M, som nasal, e o nos exerce a função de objeto direto, que é justamente o que está aqui. Né? Aqui o objeto direto do verbo, né? Os passaportes.
Notou a falha, quem nota, nota alguma coisa e não há alguma coisa. Então o correto seria notou-a, para substituir o objeto direto. O funcionário serviu ao patrão, se ele serviu alguma coisa, essa alguma coisa está aqui que é uma xícara de café. Nós temos o objeto direto e indireto iniciado por preposição a. Ser personificado tem vida própria, então não é Noa que serviu-lhe, seria o correto. Se fosse patrões, é que seria lhes. Então sempre levando em consideração algumas coisas quando se fala em uso de pronome oblíquo átono. O uso do pronome oblíquo átono, ele vai ter a ver com isso aqui também, gente. Ó, deixa eu para frente aqui. Ele vai ter a ver com concordância. Olha lá, o assunto que está aqui. Deixa eu tirar de vocês aqui. Ó. No caso do uso dos pronomes oblíquos átonos, a concordância é ligada ao verbo, tá? Não é a nominal, mas é ligada ao verbo que a gente vai ver também. Então, o uso dos pronomes oblíquos átonos, além da regência, né, o lolá, losilás, né, o a, os, iás, lis, além da regência, né, verificar a regência do verbo aqui, ó, tem que verificar também a questão da concordância verbal, que a gente vai ver agora aqui, ó, porque os pronomes concordam com os substantivos a que se referem. Sintaxe de concordância, a regra geral é a seguinte, gente. A concordância significa harmonia entre as palavras de uma frase e a concordância poderá ser nominal ou verbal. Quando se fala em concordância nominal, nós temos os artigos, adjetivos, pronomes e numerais que concordam com o substantivo a que se referem, né? Então, ó, artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com esse mocinho aqui, ó. Então, o substantivo, ou os substantivos aí da frase, eles são as palavras-chave, são as palavras que vão mandar, que vão comandar uma situação de concordância. Apareceu o artigo, adjetivo, pronome, numeral, tem que concordar com esses substantivos. Na concordância, aqui é a concordância nominal, tá? Então, ó, daqui até aqui, a concordância é nominal. Falou em verbos, verbos pessoais são verbos que têm sujeito, então eles vão concordar com o núcleo do sujeito. Então aqui vem a concordância verbal. E o núcleo do sujeito é exatamente um substantivo não preposicionado. Então vamos ver como é que funciona na prática isso. Na concordância nominal a gente tem isso aqui, ó. O aluno, a aluna, os alunos, as alunas. Tá vendo? Dá para ver nitidamente aí que foi usado o artigo para concordar com o substantivo pós-posto em número e gênero. O adjetivo concorda com o substantivo a que se refere em número e gênero. O pronome também se refere ao substantivo e concorda com ele em número e gênero. E os numerais também concordam, né, se referem a substantivos e concordam com eles também em número e gênero. Essa é a concordância de número 0, né? Concordância de número 0 aqui é a que você tem que saber primeiro. Atente para as palavras destacadas. Olha lá, contrariado, ministro e todas as questões capciosas. Não importa se eu inverter isso aqui, ó. Não importa se eu inverter, tá vendo? A mesma frase, tudo invertido. Fiz uma inversão aqui, ó. Bom, primeiro passo. Contrariado. Contrariado é um adjetivo que concorda com o ministro. O ministro que foi contrariado. Esse artigo é masculino e concorda com o ministro. Todas as questões, todas é pronome, as artigo, concorda os dois ali com questões, que é o substantivo, e capciosas é um adjetivo que concorda com o substantivo questões. Aqui a gente tem a situação da concordância nominal. Não importa se a frase está invertida, como por exemplo na frase 2, ó. O ministro mesmo contrariado, né? Olha lá, mesmo contrariado. Esse contrariado tem a ver com o ministro. Ou ainda, ó, não se omitiu e respondeu a todas as questões o ministro, mesmo contrariado. Não importa se você vai inverter o período, o que importa é que o elemento tem que fazer referência àquele que você vai observar e ele vai concordar com o substantivo em número e em gênero aí. Tá? Na concordância verbal, a gente tem que tomar cuidado do seguinte. Primeiro, vamos ver se o verbo é pessoal. Se o verbo for pessoal, tem sujeito. Se ele for impessoal, não tem sujeito.
Se ele for pessoal, ele concorda com o núcleo do sujeito. Né? Se ele tiver sujeito, ele é pessoal, concorda com o núcleo do sujeito. Se ele for impessoal, ele não tem plural, está sempre no singular. Então, eu vou ler com vocês aí. Na concordância verbal, deve-se observar inicialmente se o verbo é pessoal ou impessoal. Caso o verbo empregado na oração for impessoal, essa oração não terá sujeito e, consequentemente, esse verbo ficará no singular. Por outro lado, se o verbo usado for pessoal, a oração terá um núcleo do sujeito com o qual o verbo deverá concordar. Vamos pegar os verbos impessoais primeiro aqui, ó. Haver e fazer no sentido de tempo. São verbos que não têm sujeito, terceira pessoa do singular. Haver no sentido de existir, também não tem sujeito, terceira pessoa do singular. Então aqui tem a ver com o sentido do verbo também. Haver no sentido de ocorrer ou de acontecer, também não tem sujeito, terceira pessoa do singular. Durante o feriado houve diversos acidentes. Tratar-se ali, ó, é um verbo que ele vem acompanhado do pronome se e ele é um verbo transitivo indireto. Ele tem a preposição de. Então é um verbo transitivo indireto, tem a ver com regência, tá vendo? Por isso que os assuntos são interligados. É um verbo transitivo indireto, exige complemento com preposição, somado ao pronome se, que vai se chamar índice de indeterminação do sujeito, tendo como objeto indireto assuntos importantes. Portanto, assuntos importantes não é o sujeito da oração. Não se inicia núcleo do sujeito por preposição. Então, o verbo não concorda com assuntos importantes. Esse índice de indeterminação do sujeito, que é a palavra ser, ela diz assim, olha, tem um sujeito aí, mas eu não sei quem é, ele é indeterminado. Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Vai para uns 15 dias, é o verbo ir no sentido de tempo, mas ó, repare que ele tem a preposição para. Assim como passar, que também é um verbo no sentido de tempo, observe que ele tem a preposição de, ó. Passava de, das 4 horas, e quem vai para, aliás, no caso, vai para 15 dias, é o verbo ir no sentido de tempo, e não no sentido de movimento. Mas detalhe, hein? Verbo ir, para ser impessoal, para não ter sujeito, para ter terceira pessoa do singular, ele tem que ser sentido de tempo e ele tem que ter essa preposição para aí. Tá? E o verbo passar, ele também tem que ter sentido de tempo e ele tem que aparecer com a preposição de. Tá? Então, essas dicas assim você não pode esquecer, tem que decorar, porque o examinador ele sabe, né, que essas situações aqui são corriqueiras. Né? Vamos ver exemplos com verbos pessoais. Ó, prefeitos responderão por prática de atos ilegais. Tudo aquilo que estiver fora da lista dos verbos impessoais é porque são pessoais, eles têm sujeito. Aí sim a gente pode fazer aquele macetezinho que a gente aprendeu lá na 5ª série, lembra? A professora falava assim, quer aprender 5ª ou 6ª ou 7ª série, não me lembro mais agora. Quer saber quem é o sujeito? Pergunte quem. Quem responderão por prática de atos ilegais? Ele responde os prefeitos. Ali responde prefeito só, né? Então ele respondeu o sujeito. Lembra que você fazia a perguntinha, quem ou o quê? Mas só dá para fazer isso quando o verbo o verbo é pessoal. No caso, o verbo responder, sim, tem alguém conjugando. Então, o sujeito, que é prefeitos aqui, ó, ele é o sujeito, tá? E, ao mesmo tempo, ele é o núcleo, porque só tem ele aí, né? É o sujeito e o núcleo do sujeito. Então, o verbo está concordando com ele ali, tá? Concordância verbal. Agora, vamos imaginar o seguinte, olha essa frase aqui, ó. Os analistas do Instituto de Análises Climáticas do Estado de São Paulo acertaram a previsão do tempo. Acertaram a previsão do tempo os analistas do Instituto de Análises Climáticas do Estado de São Paulo, ou ainda, ó, no fundo do mar encontram-se espécies exóticas, ou no fundo do mar as espécies exóticas são encontradas. O que aconteceu aqui? Ó? Acompanha comigo um detalhezinho. Na frase 2, deixa eu até tirar aqui, ó, é a mesma que a frase 3, só que está invertido ali. Né? O acertaram está começando o período na frase 3 e o verbo na frase 2 está depois do sujeito. Não tem problema nenhum isso acontecer, o que interessa é a gente analisar quem é o sujeito da oração. Então eu vim até o verbo e perguntei para esse verbo. O verbo é o seguinte,
Ó, quem acertaram a previsão do tempo? Olha o que ele responde. Olha o que ele responde aqui, ó. Ele responde tudo isso, gente. Não pode escapar nada, hein? Os analistas do Instituto de Análises Climáticas do Estado de São Paulo. Tudo isso é o sujeito da oração. Tudo, sem exceção. Tudo isso é o sujeito, hein? Você vai falar, mas e os analistas? Não, calma que a gente vai chegar lá. Tudo isso é o sujeito. Agora, aí dentro do sujeito, o que o verbo vai fazer? Ó? Ele vai voltar, vai chegar aqui até essa palavra e vai dizer, ó, não posso concordar com você, porque você é preposicionada. Você recebe uma preposição, então você não pode ser o núcleo do sujeito. São Paulo não é o núcleo do sujeito porque recebeu uma preposição. Ele volta para a palavra Estado. Estado, também não posso concordar com você, porque você não é o núcleo do sujeito, porque você também recebeu uma preposição. Aí ele volta para análises climáticas e vai dizer, também não posso concordar com você, porque você não pode ser o núcleo do sujeito, porque você também recebeu uma preposição. Ele volta até a palavra instituto, diz, não, também não posso concordar com você, porque você não pode ser o núcleo do sujeito, porque você também recebeu uma preposição. O verbo não concorda com nada que seja preposicionado, né? Até que ele alcança analistas, que é o núcleo do sujeito. Então, aqui está o núcleo do sujeito. Ó. Então, o verbo vai concordar com analistas, e não com os analistas, só com analistas, que é o núcleo do sujeito, é o substantivo que tem como função o núcleo do sujeito. Fechou? Então, ó, não concorda com São Paulo, porque tem preposição, com o Estado, porque tem preposição, com análises climáticas, porque tem preposição, com o Instituto, porque tem preposição, mas concorda com o núcleo analistas, mesmo que ele esteja no início do período. E aqui tem a ver com regência também, tá, gente? Ó, concordância havendo com regência, hein? Esse verbo é um verbo transitivo direto, que exige complemento sem preposição, mas ele está acompanhado de uma palavra ser. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar melhor, né? Então, ele é um verbo transitivo direto, acompanhado de uma palavra ser, e espécies exóticas é o sujeito paciente. O sujeito que recebe a ação do verbo. Então, o que você pode fazer para entender ou encontraram-se espécies exóticas? Eu posso fazer como eu fiz na fase 5, ó. Espécies exóticas, né, encontram-se, né? Espécies exóticas são encontradas. O verbo transitivo direto com a palavra ser mais um sujeito paciente indica que a gente tem esse ser exercendo a função de partícula passivadora. E nesse caso ele vai ter sujeito, que é o sujeito paciente, e o verbo vai concordar com ele. Se ele fosse espécie exótica, seria encontrou-se. E na frase 5 seria espécie exótica é encontrada. Então tem também a questão da concordância envolvendo a regência do verbo. Se for um pronome ser com um verbo transitivo direto, pronome ser, palavra ser com verbo transitivo direto, mais o tal do sujeito passivo ou paciente, tanto faz, aqui, que é espécies exóticas. Então esse verbo, ele vai concordar com esse sujeito e esse ser passa a se chamar partícula passivadora, e a partícula passivadora funciona para apassivar o sujeito pós-posto, por isso que ele é chamado de sujeito paciente. E você pode trocar por esse tipo de construção para saber se a concordância está realmente correta. Fechado? Aqui eu fiz a separação para a gente encerrar aqui a parte da análise, né, dessa concordância. O acertaram, eu dividi aqui para vocês, aquele mesmo exemplo que eu citei, mas vejam que não concorda com o Instituto, com análises climáticas, nem com o Estado, nem de São Paulo, porque são todas expressões preposicionadas. Então, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito, que é só analistas, tá? Então, só para relembrar. Concordância com os verbos crer, dar, ler, ver, pôr e derivados, singular e plural. Essa nós vamos deixar para a próxima. Vamos parar por aqui
E na sequência a gente vai falar dessa concordância que você viu aí, ó, verbo ter, seus derivados, verbo ver. Vamos ver como é que vai ficar aí, vou mostrar para vocês e depois a gente faz algumas questões. Beleza? Fechou. Bons estudos. Até daqui a pouco.